Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me ouvindo. Tá começando mais um Pode Isso, Montone. Uma pergunta ao meu podcast. Eu casei, Brasil, casei. No papel, aos olhos de Deus, aos olhos de não Deus, se você não acreditar, a qualquer coisa, mas estou casado. Demorei muito tempo pra voltar e o episódio é inteiramente dedicado a isso, porque eu realmente estava organizando o meu casamento, isso dá trabalho. Vou falar um pouquinho aqui com vocês. Até deixei meu computador aqui. E tô gravando porque eu vou viajar nos próximos dias. Hoje é sexta-feira santa. E eu viajo no domingo, bem de manhãzinha. Eu vou lá pra Roma, Nápoles, Barcelona, pra Europa. Primeira vez que eu faço a viagem pra Europa. Lua de mel, honeymoon, luna de miel, como você quiser chamar. Mas vou me divertir, então eu queria deixar um episódio sobre isso. Talvez eu esqueça algumas coisas e ao longo do ano eu vá lembrando do meu casamento, porque ele foi incrível. E eu quero falar um pouco sobre isso e vou acabar falando cada vez mais. Mas antes disso, deixe seu like, deixe seu hype, faz um comentário, diz que você me ama. Se você não me amar, faz um xingamento. Só não passa batido, sabe? Porque você sabe que isso atrapalha. Então faça tudo aquilo que o YouTube tem de melhor. Tô até mexendo muito aqui pra você ver. Casei. E vamos, sem mais delongas, ao meu podcast. Espero que não esteja tão escuro assim, porque eu até tô tentando melhorar a luz. Aí vocês me dizem, ó. Vou até dar uma olhada aqui, ó. Yes. Não mudou nada, né? Tô vendo. Mas eu vou deixar essa aqui que ó, se eu apagar. Viu como faz diferença? É. Pra você ver na sua casa. Se você não viu, tá só ouvindo, melhor ainda. Bom, sem mais delongas, o casório, eu coloquei aqui organização em mais de um ano. É porque assim, gente, você que está pensando em casar é muito bom, eu recomendo. Mas tenha duas coisas na sua cabeça. Primeiro, guarde dinheiro para isso, se programe financeiramente, porque em cima da hora isso vai aparecendo algumas coisas e as pessoas olham para você e falam assim: "E o origami que passa voando e simboliza a paz?" Aí você fala: "Tinha isso?" Aí o cara fala: "Tinha, você tá muito atrasado." Então você começa a ficar meio desesperado. Porque tem tipo assim, tem tanta coisa ali que você acaba esquecendo que é, as pessoas vão botando uma pressão em você. Entendeu? Tipo, tem que lembrar disso, tem que lembrar daquilo. Então é uma organização de um ano. O que eu te falo? Não só uma organização de um ano relacionada a. é, a você decidir fazer o negócio. É uma organização de um ano para você realmente organizar. É designing, você faz prova de comida, você vai no buffet, você vai atrás da assessora, você fecha os padrinhos, você fecha o site do casamento, você decide os presentes, você vê onde você vai viajar, você fecha o que vai ter de bebida, o que vai ter de comida, quantas horas o DJ, a música, o negócio que vai passar no telão, das fotos, se vai ter vídeo ali no seu dia, se não vai ter vídeo, sabe? Você faz uma definição assim de um apanhado de coisas que é um ano de trabalho. Para quem atende cliente ali em banco ou que nem eu em assessoria de imprensa, você vai entender o que eu tô falando, meu amigo, é um ano de trabalho, entendeu? Então assim, o que eu falo é, financeiramente se programe, senão você vai se estrumbar e se programe para você ir fazendo isso ao longo de um ano, todo esse tipo de questão. Mas assim, é... porque no final das contas as pessoas querem empurrar tudo, assim. Tem até uma coisa que a gente comentou que assim, ó, teve um, não vou falar o nome dele, mas uma hora um cara da festa lá, ele falou assim pra mim: "Eduardo, seu contrato é excelente. A gente vai fazer a última prova de comida, né? Porque você define o buffet, né? Aí você vai fazer uma última prova de comida, né? Pra ver se o buffet tá bom e etc, etc." Aí o cara falou assim pra mim: "Eduardo, sua festa é bem completa, tem umas variedades de luzes e de spotlights, mas a gente tem um aqui que é um valor a mais extremamente completo." Aí a gente falou: "Sério? E eu não paguei por isso?" Aí o cara falou: "Não." Aí meu padrinho tava comigo, que é o Jean. Ele vai até ver, ele vai atestar que é verdade. E ele falou assim: "Sério?" Aí eu falei: "O que eu faço agora?" Ele falou: "Cara, a gente pode. Posso te..." Aí ele falou: "Você quer ver?" O Jean perguntou se poderia ver. Aí o cara falou: "Posso mostrar." Aí a gente foi ver. Aí a gente ficou observando assim pra ver cadê a luz, cadê a luz. Ele fez assim, ó. Tá entendendo? Ó, assim, viu? Na minha cara. Aí eu falei: "Cadê?" Aí ele: "Aqui." Aí eu falei: "Cadê ele?" "Aqui." Tá entendendo? Tipo, sabe aquela, tipo assim, iluminava a cortina do fundo. Aí eu perguntei: "Quanto que é isso?" Ele falou:
R$ 1.800. Falei, vai te lascar pra lá, fi. Ou seja, as pessoas querem empurrar as coisas pra você. O buffet foi incrível e tudo mais, mas, por exemplo, assim, no final, eles têm uns serviços adicionais ali que o cara quer passar pra você. O cara falou que tinha um fundi que passava na madrugada e a gente já tinha contratado lanche pra galera comer na madrugada, que fez uma extrema diferença. Eu tava bêbado em algum momento, assim, mas bêbado num grau, e passou um mini hambúrguer que me deu uma recuperada, né? Ou pelo menos ajudou eu não cair duro. E aí o cara falou assim pra mim, você quer alguma coisa ali? Você quer esse fundi da madrugada? Eu falei, quero, quanto que é? Ele falou, uns R$ 4.000, que era 20 pau por cabeça. Eu falei, pelo amor de Deus, não. Outra coisa, eu fiquei desesperado, a gente acabou pagando a mais ali, porque a nossa festa era para 150 pessoas, acabou que a gente pagou para 175, tinha 183 na lista, eu fiquei desesperado, porque eu achei que dessas 183 pessoas, a galera ia me cobrar no dia, eu falei, ferrou, e no final das contas foram 167 pessoas, ou seja, quando a galera falar para você o seguinte, existe uma quebra no negócio, realmente existe uma quebra no negócio. Tem gente que vai deixar de ir, entendeu? Isso não é maldade, porque imprevistos acontecem, sou adulto, entendo. Mas assim, não fique desesperado. Faça contas já pensando em menos 10, menos 5 pessoas. Porque as pessoas têm imprevisto, entendeu? E às vezes elas querem ir de coração, mas no final das contas elas não conseguem. Cara, outra coisa que eu queria comentar com vocês assim é Dia do Noivo, cara. Eu achei que era uma coisa bem irrisória, assim. Eu não sou um cara, eu já falei várias vezes aqui, eu não sou religioso, ou não sou o cara que fica pensando em muitas coisas, assim, tipo, eu sou o cara mais especial do mundo, sabe? Então eu não gosto de ficar chamando atenção pra mim sobre esse tipo de coisa, assim. Eu gosto que as pessoas se divirtam com o meu trabalho um dia, mas eu não acho que eu sou o melhor comediante que todo mundo, eu sou a pessoa mais importante do mundo. Eu só quero, no caso do stand-up, transmitir alegria. Eu não quero ser, nunca quis ser famoso, entendeu? Tanto que vocês veem que o meu podcast é quem ouve tá comigo há muito tempo aqui no Pod Isso Montone. Mas eu nunca tive muito disso, até por isso eu nunca quis comemorar direito aniversário, assim, sabe? Porque eu nunca quis fazer isso. Entendeu? Porque eu nunca achei que valia a pena, que era necessário. Mas qual foi o ponto primordial que eu percebi, tanto do dia do noivo, quanto do casamento, quanto do aniversário? É a quantidade de pessoas que você consegue reunir no mesmo momento, para aquele momento único que vai ficar marcado na sua vida, para todo mundo tá transmitindo aquela vibe, sabe, vibe de alegria? E que vai ficar marcado na sua vida pro resto da vida. Então, dia do noivo foi muito legal. Depois eu vou postar umas fotos bem sensuais que eu tirei do dia do noivo, entendeu? Então eu espero que você curta e espero que minha mulher não fique nervosa. Vou censurar meus mamilos, prometo isso. Eu tirei várias fotos do meu mamilo, do meu ombro, do meu colo, que isso aqui é o colo, né? Tirei várias fotos do colo aqui, fotos, vídeos, coisas dedicadas, coisas incríveis. E você vai perceber o quanto isso foi incrível, né? E como eu sensualizei para falar, olha, mundo, eu vou casar. Então, assim, mas foi muito legal, assim, a gente comeu lá no Dona Onça, que é um restaurante incrível, a gente tomou uns drinks, tirou fotos, conversou, aí, pra quem pegar, vai pegar, pra quem não pegar, dá uma pesquisada, tem um lance bem romântico no How I Met Your Mother, que é a trompeta azul. Eu até posso mostrar ela depois pra vocês, mas é o trompete azul, trompetezinho azul. Quem assistiu How I Met Your Mother vai pegar. E a minha mulher é muito fã do How I Met Your Mother, assim como eu também sou hoje, porque ela me fez assistir e é extremamente engraçado e eu recomendo. E ela queria que a gente levasse as alianças nisso, que a minha sobrinha levasse. E vocês não acreditam que eu, com uma missão só, quebrei, Brasil? Eu quebrei. E agora? Na hora eu fiquei desesperado, mas nada como ter padrinhos. A gente colocou o Super Bonder. Todos os meus padrinhos, na hora que a minha sobrinha veio com o trompete azul, falando: será que ele vai cair da base? Será que ele vai cair da base? Não caiu. Então, assim, até esse lance de colar as coisas juntos foi especial, entende? Porque foi maravilhoso, assim. Fora que família, amigos, é uma das coisas mais espetaculares assim que poderia acontecer. Eu acho que eu vou pensando durante o que eu vou falando, é isso que eu gosto de passar para vocês, que o meu podcast é sobre isso, assim, é eu falando sobre as coisas. Então eu anotei alguns tópicos, então quantidade de pessoas assim que eu amo, tipo, amigos que eu fiz quando eu jogava futebol, assim, toda quinta-feira, toda quarta-feira, os amigos do colégio que eu carrego até hoje, que eu estudei junto, os amigos do Grajaú dela, que é um pessoal que ela morou junto, morou perto ali, né, vizinhos,
a família dela, a minha família com os meus primos, meus pais, a mãe dela, as irmãs dela, os meus amigos de infância, de muito tempo, que é o Jean, meu amigo mais antigo, os caras que eu fiz ao longo do ano, que é o Fernando, que mora nos Estados Unidos, que é um amigo que estudou com o Jean e hoje é um grande amigo meu, pessoal que eu conheci nas trips que eu fazia, do Trip para Todos, do Vlad, que é um amigo meu que faz umas trips de final de semana, bate e volta. Ahn, Cara, teve algum momento assim que, sabe quando você abre a pista? Não sei que você nunca casou, mas tem um momento que os noivos voltam depois que casou da cerimônia, você abre a pista. Algum momento eu levantei o copo e falei, vamos se divertir. E eu dei uma batida de olho assim, ó, pra dar uma registrada, sabe quando você faz de uma ponta pra outra? E a galera levantando falou assim, vambora. Tipo, galera do meu trabalho, tipo assim, cara, eu não tenho palavras assim para agradecer, para dizer o quanto eu fui feliz nesse dia, pra. Eu só queria viver de novo, sabe? Foi o que eu falei, eu vou viajar domingo, meu casamento foi dia 28 de março. Eu viajo domingo dia 5, viajo 1 da tarde, mas sai daqui às 8 da manhã porque é viagem internacional, né? Você tem que chegar antes. É, então, eu trabalhei esses 4 dias ainda, né? Antes de entrar de férias mesmo. Então, foi, acho que um dos piores equívocos que eu fiz, que eu trabalhei meio triste, assim. Eu só queria ficar vendo as fotos, só queria relembrar, porque além disso, no meu casamento, depois eu vou fazer posts no Instagram agradecendo, e eu peço que vocês entrem lá e deem uma olhada. Tem uma empresa chamada 360 Tecno, que ela faz algumas ativações, assim, para qualquer tipo de festa. Tipo, sabe aquele negócio que você sobe e ele gira e você vê 360? Aí tinha uma que o cara podia pegar o telefone e deixar recado pra gente. Então, tipo assim, deve ter, tipo, um podcast do 1h40 lá, entendeu? Pra gente ouvir, que a galera bêbada ia deixando, nem lembro o que falou. Tinha um livro de fotos que você podia tirar foto, revelava na hora, e aí a gente guardou e a galera assinava, que é lindo, assim. Então, tipo assim, várias ativações, então isso ficou registrado. Então, a festa em si, a única coisa que eu acho que eu errei foi justamente nesse ponto. Eu não queria ter trabalhado na sequência, assim, né? A cerimônia em si foi fantástica, né? É, Realmente, eu achei que não ia me emocionar. Fiquei preocupado com isso ao longo dos tempos. Eu tava muito nervoso, nervoso mesmo. De tipo, será que eu vou transmitir aquela alegria? Será que eu vou sentir? Como é que vai ser? Mas a gente fez num lugar bem, bem nós, assim, bem só a gente, bem, sabe? Mesmo que tinha 160 pessoas ali, mas foi bem, como é que eu posso dizer? Bem íntimo, assim, né? Porque era um espaço menor dentro do mesmo buffet, que depois ele abria e virava o buffet total. E foi lindo, assim. Realmente, quando eu vi a minha esposa entrando com o filho dela, eu me emocionei. Aí eu tentei dar meus votos, chorei de novo. Aí cada abraço nos padrinhos eu chorava. Ou seja, gente, peço perdão. Acho que eu sou um momento de emoção, assim. Cada vez que eu vejo uma pessoa diferente, eu choro. É... Gostaria que alguns amigos estivessem presentes, que acabaram não conseguindo ir, principalmente um deles que está nos Estados Unidos, que é o Rodrigo. E gostaria muito que ele tivesse, ele seria meu padrinho. Infelizmente não deu, mas mesmo assim foi espetacular, né? Difícil reunir as pessoas, mas em relação à cerimônia, a gente casou no civil, né? E aí, a única coisa que eu achei é que o civil, eles iam levar um livro lá na hora, você ia só assinar, né? Porque você pode ir no cartório casar na hora, né? Levar as testemunhas. A gente fez isso, levou, mas resolveu pagar para o juiz de paz ir para a cerimônia, né? E aí eu achei que o juiz de paz, que era uma mulher, a Patrícia, a doutora Patrícia, ela ia só falar poucas palavras, ela falou várias palavras, e depois ela chama a galera que a gente mandou outros documentos para assinar, e então ela fala assim: Anne Freitas, um passo à frente. Fica um puta clima de tipo, você fala, assina, gente, pelo amor de Deus, não se opõe agora. Isso era um medo meu. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, se vocês quiserem se opor, xinga a gente no Instagram, faz alguma coisa, mas não se opõe lá. Tem duas coisas que eu não queria que tivesse acontecido. Ninguém se opor lá, porque, pô, não tem necessidade de você se opor lá, né? Pô, coisa horrível. E a outra coisa que eu não queria era alguém. A minha esposa me deixar no altar.
Era se eu pôr lá e a minha esposa me deixar no altar. Porque se fosse pra cancelar um dia antes, mesmo a gente tendo gastado tudo, eu ia falar, tudo bem, acabou o casamento, vamos separar. Ia ficar triste, ia chorar, ia ter meu luto, ia viver pra baixo, mas a gente se recupera, como qualquer pessoa na vida. Sobre qualquer coisa ruim, que eu espero que não aconteça, mas infelizmente acontece na vida das pessoas, mas a gente se adapta. Agora, no dia, pô, mano. Não tinha necessidade, né? Minha esposa, inclusive, falou que não ia se atrasar, entrou 8h12. Esses 12 minutos, meu amigo, velho. Viana, pelo amor de Deus, mano. E aí, fia, fora que queria agradecer também a assessora, né, que é a Patrícia, que tem uma foto lá no Instagram, por favor, se vocês puderem olhar, que é linda. Foto preta e branca, eu e minha esposa se beijando, saindo do altar. E ela foi espetacular porque ela tem uma capacidade humana de estar menos nervosa nos momentos nervosos do casamento. Tipo, estourou a calça de um amigo meu na hora. E ele tava pra entrar, o Carlito. E aí a gente ficou desesperado. Ela falou, gente, precisa de um cinto, precisa de um cinto, precisa de um cinto. Os caras arrumaram o cinto, depois o cinto entrou na hora. Não sei da onde. Então ela sempre calma, sempre, ó, gente, resolveu, tá bem, quer tirar o terno, quer não sei o quê. Incrível, incrível. Assim, só tenho que agradecer. A gente fica, acabou, acabou! Eu até sonhei, falei aqui que eu sonhei que a galera batia com o chopp no meu peito. Gente, não acabou o chopp. A gente até abriu um barril a mais. Foram 250 litros de chopp, mas não acabou o chopp. A gente tomou tudo que poderia tomar do chopp. E ele não acabou. A gente tomou 6 garrafas de uísque, todo o bar que podia tomar e não acabou. Fiquei extremamente bêbado, que na hora de passar a gravata, um amigo meu falava assim, ó, Caio Casagrande, né, amigo meu assim também, ele falava assim, grande amigo, assim, adoro o Caio, Caio, eu te amo, Caio. Caio falava assim pra mim, que é um amigo que eu fiz através do Giana e da Júlia, que foram meus padrinhos. O Caio falava assim pra mim, R$ 50 você bate a gravata pra ajudar no lua de mel, mas se você der 100, você beija o noivo. Se você der 150, ele me vendeu. Se você der, sei lá, 150, eu não vou lembrar os valores. Tô chutando em casa de 50 e 50. Ele tira a camisa, mas não sei o que, você pega a cueca toda. Eu virei sabe, um cara do job, né? Virei o cara do job. Então dei selinho nos caras, fiz danças, fiz coisas, entendeu? Cada um podia pedir alguma coisa extravagante pra mim. Então assim, gente, posso contar tudo extravagante que as pessoas me pediram, mas queria dizer que assim, pelo dinheiro eu acabei fazendo. E eu não posso criticar mais as pessoas que fazem pelo dinheiro. Então, no geral, queria dizer que como eu me senti extremamente feliz. Não esperava que fosse tão incrível, não consegui nem jantar, porque quando a gente sai da cerimônia, a gente se abraçou, tem uma foto linda, eu e ela, vou tentar colocar alguns pedaços de fotos aqui na capa para vocês verem, mas comi um pouco lá com ela ali quando a gente estava meio que no camarim ou na salinha quando a gente sai, depois a gente volta, fiz várias fotos, depois falei, putz, cara, que chato ficar fazendo foto, mas é legal ficar registrado, porque eu queria ver mais coisas, eu queria viver mais coisas, e acabou que agora acabou, né? E eu não tenho como voltar atrás. Então, que bom que eu consegui, né? Outra coisa, quero comemorar todas as bodas possíveis. Né? Falei pra minha esposa, falei, como é legal, né, a festa. A gente conversa com um, conversa com outro. Aí eu queria ter falado mais com as pessoas, mas o G fez uma conta meio doida, que era assim, ó. Se dá 167 pessoas em 5 horas e em 9 horas de festa, você tem 3 minutos pra falar com cada uma. E realmente não dá, você abraça uma, aí a outra te chama, aí você anda pra lá. Mas uma coisa que eu fiquei preocupado era, era sobre curtir a festa. Aí, até uma amiga minha, Giovana, que também foi uma das madrinhas, ela comentou num dos grupos falando, Eduardo tava falando que tava preocupado em curtir a festa. E aí tem um vídeo que eu já contei do Baiana System, a gente replicou o Baiana System lá. Que o Máquina de Louco. Você olha o vídeo, eu tô empurrando todo mundo de forma até criminosa. Que se pegar esse vídeo aí, eu sou preso. Que eu empurro todo mundo, assim, violentamente, assim. Querendo brincar, querendo. Que criança mesmo, querendo brincar, divertir, sabe? Então assim, curti muito a festa, assim, mais do que eu poderia imaginar. Na hora da gravata, bebi muito uísque, então eu fiquei extremamente bêbado, 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 assim como há muito tempo eu não ficava. Ri muito, queria ir para outro lugar, mas depois não tinha condição de ir. Queria comemorar mais todas as bodas,
Então, assim, me diverti mais do que eu poderia. Então, se eu queria deixar alguma coisa pra vocês, casem se vocês puderem, se vocês quiserem, algum dia na vida. Eu acho que a coisa mais bonita é você poder fazer alguma coisa pelo outro por você, então foi lindo. A minha esposa disse que sempre quis, eu nunca imaginei de fato, mas falei, pô, acho que vai ser lindo e com ela, principalmente com uma pessoa que me atura, eu já falei isso nos votos, né, todos os dias. E não só me atura, eu amo demais essa mulher. E além desses dois fatos, ela me põe pra cima demais. Ela incentiva eu a gravar o podcast, ela incentiva eu ir na academia, ela incentiva eu ser melhor. Então, assim, se eu tô conseguindo fazer isso com uma pessoa que é tão especial pra mim nesse ponto, é sobre isso. Gente, acho que esse é um pouquinho de coisa que eu gostaria de falar do meu casamento. É, Queria agradecer todas as pessoas que estavam lá, a galera do stand-up também, do que eu fiz, Marquinhos do Bexiga, Lil, Gabi do Rança, o Guto, sabe? Todas as pessoas que eu amo que estavam lá, o Igor, o Paulo. Cara, tem tanta gente, assim, Gui Preto, que eu tenho medo de esquecer todo mundo, assim, o Dani, o Thomas, o Pateta, todo mundo, assim, que eu queria agradecer, assim. Ficou um sentimento, assim, de quero mais. Conforme eu for lembrando das coisas, eu vou falar em outros vídeos específicos sobre as partes do casamento. Uma das coisas mais acertadas que eu fiz, gente, façam, é o vídeo na hora, sabe? O cara grava o vídeo e depois ele edita e passa na hora no telão de algumas coisas que ele gravou e que aconteceram. Então isso é lindo de assistir junto. Estender horas de festa, faz o máximo que você puder. Eu fiz até 5 da manhã, se eu pudesse fazer até 10. Viajar na sequência. Entendeu? Tipo, se você puder, faça esse tipo de coisa. Então, assim, gente, no geral, estou casado, sou um homem sério. Ah, duas coisas que eu queria agradecer também da cerimônia. O Walter, que é o pastor Walter, que é da igreja que a minha mulher frequenta. É excepcional. Falou palavras lindas, foi um cara que deixou tudo mais leve, é uma coisa muito bem engraçada, bem humorada, bem divertida. Então, foi muito legal ter feito com ele, agradeço. E o casal One Big Moment, se eu não me engano, que tocou lá na nossa cerimônia de abertura, deixa muito pessoal. Eu tinha visto no casamento de uma amiga que ela levou uma menina pra tocar cada entrada, então foi assim, olha, lindo, emocionante, assim, de verdade. Então, gente, esse peixão aqui foi fisgado. Muito obrigado. Tenho muita coisa ainda para falar. Agora eu vou viajar para Europa. Qual que é o meu objetivo lá? Vou gravar vários vídeos e quero trazer um vídeo diferente aqui. Devo fazer um podcast só da lua de mel, mas também quero fazer um daily vlog sobre Roma, Nápoles e Barcelona, que vai ser minha primeira vez na Europa. Espero que não seja a última, né? 33 anos, na idade de Cristo, e eu vou pro Vaticano. Olha que coisa doida, né? Para você ver. Não é onde ele nasceu, mas é onde a galera mais venera ele, né? Eu acho. Então, deixe seu like, curta, comenta, compartilha se você gostou até aqui. Muito obrigado. Prometo que e agora que eu voltar de viagem, que depois que eu postar esse daily vlog ali, né? Não sei se vai ser 1, 2, 3 vídeos. Eu vou voltar a gravar toda semana, então não desista de mim. Se você puder também comenta alguns temas que você gostaria de ouvir eu comentando, porque eu falo sobre isso também e vai me ajudar. Então, até uma próxima. Muito obrigado e até mais.